A paz de Cristo, meus amados irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida no dia de hoje e para sempre. Estamos aqui mais um dia juntinhos, o nosso encontro diário, nosso encontro com a palavra, nosso encontro em busca da plenitude do Espírito Santo de Deus. Você está buscando a plenitude do Espírito? Eu creio que nós vamos encontrar, alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. 2026, nossos sonhos, nossos planos e os nossos projetos, Deus ele vai à nossa frente. Não desanime, não pare. Vem pro vídeo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esta semana vamos iniciar um novo tema em busca da plenitude do Espírito. Eu não luto se a tua presença não for comigo. Eu não vou se a tua presença não for comigo. Eu não governo se a tua presença não for comigo. Semana passada falamos sobre Deus ser suficiente. E esta semana vamos falar sobre eu não luto se a tua presença não for comigo. E para isso nós vamos estar mergulhando sobre a palavra do segundo livro das Crônicas de Israel, segundo Crônicas, capítulo de número 20, onde nós vamos falar sobre a história e sobre tudo que nos ensina o rei Josafá e o relacionamento que ele teve com Deus e a maneira como ele encontrou êxito encontrando a plenitude do Espírito na sua vida. Eu quero fazer uma leitura rápida nesse momento, não vou ler todo o capítulo, mas quero encorajar você a ler todo o capítulo de número 20 do livro das Crônicas de Israel. Amém? E aproveitando também já, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você está chegando aqui por agora e não sabe, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nós temos vídeos diários aqui no canal. Ativa o sininho também, para que você fique sabendo quando nossos vídeos estão chegando. Eu estou pensando muito em voltar com as orações à noite e gostaria muito que você comentasse qual o horário que você acha mais propício. Nós tínhamos oração à meia-noite. Eu estava pensando em trazer as nossas orações para 15 para as 11 da noite. Liberar a oração 15 para as 11 da noite, mas você pode colocar. Então eu quero convidar você a comentar. Comente qual o horário que você acha que nós devemos voltar com a nossa oração da noite. Amém? Vamos para o nosso vídeo. Então, segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que nós não sabemos o que fazer. E não sabemos nós o que fazer. O que acontece aqui, o contexto é: Josafá está prestes a enfrentar a maior batalha da sua vida. É importante lembrarmos e entendermos que Josafá ele vem de uma sequência de alianças que o Senhor condenou. Uma sequência de alianças que Deus falou para ele que não eram para ser feitas. Ele se aliançou com pessoas que não eram para se aliançar, ele fez, negócios com quem não era para fazer. E agora Josafá está sozinho, ele está solitário, entre aspas. E a Bíblia nos conta que 3 povos estão vindo para destruir Judá. Judá era só uma tribo, Judá era parte de Israel. Israel havia se dividido e de um lado havia ficado Judá. Judá era um povo pequeno, simples. E agora vem 3 povos gigantes armados batalharem contra o povo de Judá e contra Josafá, que era o rei. Então o texto diz isso: ah, nosso Deus, acaso não executará tu teu julgamento contra eles?
Acaso não executará tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Josafá aqui, ele declara a incapacidade dele de vencer essa adversidade. E ele então, ele questiona Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada, porque nós não temos força. Às vezes a gente fica se perguntando, não sei você, mas eu sim. Por que existem batalhas que se levantam que são tão difíceis? Por que existem lutas que vêm contra a nossa vida, que vêm contra o nosso coração, que vêm contra a nossa história, que são intransponíveis? Batalhas que nós olhamos e dizemos: como vamos vencer isso? Não tem como. Não tem como vencer determinadas coisas. Existem batalhas que levantam-se na nossa vida justamente para nós lembrarmos que existe um Deus. Existem lutas, ondas, tempestades que se levantam contra a nossa vida justamente para nós lembrarmos que Deus está ali. Lembra da tempestade que Jesus estava dormindo? A Bíblia diz que os discípulos estavam navegando num mar tempestuoso. Só que a coisa ficou tão feia que eles estavam quase afundando. Então eles lembraram que Jesus estava no barco. Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Por que demoraram tanto para me chamar? Por que demoraram tanto para vir ao encontro daquele que tem poder para resolver os teus problemas? Então existem tempestades que se levantam na nossa vida, situações que se levantam na nossa vida, que é justamente para nós compreendermos que não somos autossuficientes, que nós somos limitados, que nós chegamos até um determinado ponto, mas dali nós não vamos passar. Precisamos de Deus, precisamos da presença do Senhor, precisamos invocar o seu nome em oração, em jejum, em consagração. Porque quando você faz isso, você está dizendo: eu não posso, eu não consigo. Então talvez essa tempestade que você está vivendo esteja relacionada a isso. Deus, ele está querendo te mostrar o quão poderoso ele é. Quão poderoso ele é e o quanto ele te ama. Aleluia. O segredo desse verso está no fim dele. Porque Josafá, ele diz assim: porque em nós não há força. Nós somos incapazes, que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Gente, quantas vezes nós vivemos isso na nossa vida, de não saber o que fazer? Essa talvez é a hora mais desesperadora. Por quê? Porque quando tu não sabe mais o que fazer, para onde ir, para quem correr, para onde recorrer. E agora o que eu faço? Ninguém pode me ajudar. Ninguém pode fazer nada por mim, nós não sabemos o que fazer. Mas a chave desse verso está no fim dele. Porque mesmo no meio de um contexto totalmente desordenado, no meio de um caos, Josafá está vivendo um caos na vida dele. O que é o caos? O caos é a perda total da ordem. Não há ordem nas coisas, não existe ordem, não se sabe o que fazer. E sabe que tem uma frase que eu gosto muito: o caos é a matéria-prima de Deus. Deus age aonde não tem como agir. Sabe por que o caos não existe nada? O caos é a desordenação total. E Deus não precisa de matéria-prima. Deus, ele só diz: haja. E há. E é nesse contexto que, mesmo no meio de uma desordem total, no meio de um caos total, Josafá libera uma palavra: nós não sabemos o que fazer, porém essa palavra é poderosa. Os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não deixou que a tempestade desfocasse a sua visão.
Josafá não deixou que os inimigos que estavam de pé contra ele tirassem a porta. Josafá não permitiu que aquela situação que ele estava vivendo, que era totalmente desfavorável, tirasse os olhos daquele que realmente pode fazer alguma coisa. Ele disse: Senhor, está tudo perdido, Senhor, está uma bagunça total. Deus, a derrota, ela é eminente. A derrota, seguindo a lógica humana, ela é fato. Eu não sei o que fazer, ou seja, eu não tenho condição física, eu não tenho condição mental, eu não tenho possibilidade intelectual de conseguir encontrar uma saída para isso. Mas mesmo no meio de tudo isso, mesmo vivendo o caos que eu estou vivendo, os meus olhos continuam olhando para ti. Os meus olhos continuam olhando para ti. Não perca a visão de Deus. Você não tem como não olhar para o seu problema. Esse negócio de para de olhar para o teu problema, não tem como. Você não tem como não olhar. Não olhar para o problema é um erro, porque o problema é uma realidade. E não adianta você querer dizer, não, ele não é real, ele vai continuar ali. Você precisa se deparar com a sua realidade. Eu não estou dizendo para você não olhar para o problema. Eu não estou dizendo para você mascarar a situação e dizer, não, nem é tão grave assim. Se é grave, é grave. Se é sério, é sério. Se você não sabe o que fazer, diga, eu não sei o que fazer. O que eu estou falando é que acima de tudo isso, não tire os seus olhos do Senhor. Porque você não tem como alcançar a plenitude do Espírito sem olhar para Deus. No altar de Deus tem tudo o que você precisa. No altar de Deus tem tudo o que você precisa. Na presença de Deus tem tudo o que você precisa. Então não mascare o problema. Não finja que ele não existe. Mas não tire os seus olhos do Senhor. Não pare de olhar para Deus. Então talvez a tua oração e a minha oração hoje seja essa: Senhor, o problema é grande. A dificuldade é grande. As minhas forças, elas são pequenas. Haja visto que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, Deus. Porém, com tudo isso, os meus olhos continuam olhando para ti. Ah, Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de Josafá. Obrigado pelo testemunho de Josafá, Senhor. E obrigado pelo testemunho que o Senhor está gerando em nós, Pai. Porque da mesma maneira, os nossos olhos estão olhando para Ti. Eu quero orar contigo, nosso horário já extrapolou hoje. Vamos orar? Vamos orar. Pai, 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 Pai. Oh Deus. Oh Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Ah, Senhor, como eu te amo. Como eu te amo, Deus. As muitas lutas e muitas provas, Pai, não vão me separar. Não vão nos separar.
As nossas dificuldades não vão nos separar, Pai. Nossos olhos estão olhando para Ti, Deus. Eu continuo enxergando o meu problema, eu continuo enxergando a minha dificuldade, mas antes eu enxergo o Senhor. O Senhor está à frente de tudo, Deus. O Senhor está à frente de tudo. Senhor, nós não vamos mascarar o problema, não, Deus. Nós não vamos mentir o diagnóstico, não, Senhor. Mas os nossos olhos continuam olhando para Ti, Pai. Continuam olhando para Ti. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, se a nossa negligência, assim como a de Josafá, ela nos trouxe a esse lugar onde nós estamos hoje, nos fez viver o que nós estamos vivendo hoje. Nos perdoa, Pai. Mas vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia e sara a nossa terra, Deus. Eu abençoo essa vida, Pai. Eu oro por esta pessoa que está comigo hoje aqui, Deus. Derrama da Tua graça, derrama da unção do Teu Espírito, muda a história, transforma o caos em vida, transforma a desordem em ordem, transforma o que era destruição, Pai e amado, e ruínas em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo cada vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, eu recebo. Amém, amém, amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre vós, hoje e para sempre. Amém? Amanhã estamos aqui novamente, nosso encontro diário com a palavra em busca da plenitude do Espírito Santo. Não esqueça, comente que horas você acha que seria mais propício para fazermos a nossa oração da noite. Deus abençoe. Fique em paz.